Muito bem, estamos de volta e hoje, com a nossa entrevista especial, está aqui ao meu lado já a Vera Lúcia, do PSTU, ela que é uma das pessoas que estão aí se candidatando à vaga da Prefeitura de Aracaju. E como o nosso espaço é democrático, todos os candidatos virão até a próxima terça-feira. Todos eles terão direito a falar conosco durante 20 minutos. E agora começa o tempo da Vera Lúcia. Vamos falar um pouquinho do plano de governo. Seja bem-vinda, Vera Lúcia. Obrigada, Isabelle. Muito obrigada Via Mídia por essa oportunidade, coisa que não nos é dada através da legislação eleitoral e nos programas de TV de muitas emissoras, a exemplo dos debates. Como dissemos, o nosso espaço é democrático, tem o objetivo de dar direito a todos os candidatos defenderem aí o seu pleito. E agora vamos falar um pouquinho do plano de governo, vamos falar de segurança pública, quais os seus projetos direcionados para a segurança pública da nossa cidade. O problema da segurança pública, nós entendemos que ela deve ser resolvida a partir do momento em que nós, através de uma campanha nacional, lutemos pela desmilitarização da polícia, pela desmilitarização da guarda municipal, que tenhamos uma polícia civil unificada, que atue junto à comunidade e que junto com ela elabore estratégias de segurança e um plano de autodefesa. Esse, para nós, é o melhor mecanismo para se resolver o problema da violência sob a qual nós estamos submetidos hoje. E o outro plano, obviamente, tem a ver com a desigualdade social, que é a raiz do problema da violência que nós estamos vivendo aqui na cidade de Aracaju, no estado e no Brasil, que tem a ver em garantir a essa juventude sem perspectiva, principalmente a mais pobre e negra, que é o acesso a casa, comida, roupa, esporte, lazer e educação e perspectiva de futuro. E essa é uma ação combinada que só os trabalhadores tomando a cidade de Aracaju em suas mãos pode dar esse futuro para essa juventude. Candidata, agora vamos falar um pouquinho sobre educação, já que a senhora tocou aí na questão da educação, que é a base de tudo, de toda essa, a origem de todos esses problemas. Quais os seus planos, o seu plano de governo para a educação? É que a educação pública, ela seja de fato pública e ela não concorra com a iniciativa privada, que hoje há uma concorrência entre a educação pública e a educação privada. E só é possível você garantir isso na medida em que todos os recursos da educação pública seja destinada à educação pública através dos concursos públicos, desde aquele que cuida da segurança da portaria da escola até o mais alto professor, que a comunidade escolar composta por conselhos populares, onde envolva os pais de alunos, os alunos e toda a equipe escolar, discuta sobre todo o projeto pedagógico da escola, mas também sobre o 100% da destinação dos recursos. E mais que isso, é preciso que não se isente nenhum empresário do serviço de educação privada aqui, para que esse recurso seja destinado à educação pública e para que futuramente nós possamos estatizar todo o serviço de educação. A educação não pode ser uma mercadoria onde poucos podem comprar a de qualidade. A educação pública ela é uma necessidade para o conjunto da classe trabalhadora e ela não pode ser ofertada da forma como ela é hoje, sem nenhum tipo de qualidade para a maioria da população, que são exatamente os trabalhadores, os filhos da classe trabalhadora, aqueles mais pobres principalmente. Ou seja, isso corresponde a 80% da comunidade escolar. Então é preciso, por fim, a concorrência entre a iniciativa pública, a escola pública e a escola particular e assegurar a democratização da escola através da participação dos pais, dos alunos, da comunidade escolar, dos professores e que ela decida sobre os 100% dos recursos. Candidata, vamos falar um pouquinho agora sobre outro problema que agrava o trânsito da nossa cidade, mobilidade urbana. A mobilidade urbana ela só vai ser resolvida quando a gente estatizar o serviço de transporte público. Nós não somos a favor da licitação do transporte. Nós somos contra a licitação do transporte público, entendemos isso como um jogo de carta marcada, é a parceria público-privada que só serve para os interesses das empresas de transporte, que tem ofertado um serviço que é caro, insuficiente e ruim. Então é preciso que o transporte público ele seja estatal, controlado pelos usuários e pelos profissionais de transporte, os motoristas, cobradores, os fiscais, o pessoal da manutenção e da administração,
que discuta desde o seu destino, né? E também você possa, a partir disso, ao tirar a figura do lucro, você possa ofertar uma tarifa social, o passe livre para o estudante e para o desempregado. Mas isso e óbvio, aumentar a frota de ônibus para Aracaju. Nós não vamos inventar nem BRT, nem VLT, não precisa inventar esses programas megalomaníacos, né, para encher os olhos da população e enganar, como fizeram os candidatos, tanto o que ganhou a eleição, João Alves Filho, como Valadares Filho, que concorreu na passada e está concorrendo agora. Não, basta aumentar essa frota com uma tarifa social, tirando aí a figura dos empresários e você tirando a figura do lucro, você pode ofertar um serviço de qualidade de transporte que, consequentemente, você vai desafogar o trânsito, porque você pode ter um transporte que funcione 24 horas, com uma tarifa social que garanta o percurso das pessoas que podem tranquilamente deixar o seu carro em casa. Mas, além disso, é a regulamentação do transporte, do táxi-lotação, que hoje é tido como clandestino, e dos mototáxis. E mais que isso, você garantir as ciclovias, principalmente da zona norte e da zona oeste da cidade, que é onde a população, os trabalhadores, utilizam a bicicleta não como um meio esportivo, mas principalmente como um meio de transporte para trabalhar, e que você integre toda a cidade. Consequentemente, ao tomar essas medidas que são simples, que não são caras, que não vai favorecer aos empresários, mas ao conjunto dos usuários do transporte coletivo, a gente resolve mata dois coelhos de uma cajadada só. Consegue um transporte público de boa qualidade e resolve o problema da mobilidade urbana de Aracaju. Com certeza, se nós tivéssemos um transporte público de qualidade, com certeza diminuiria o número de carros nas ruas, né? É verdade. Porque com certeza as pessoas utilizariam o transporte público e a bicicleta. Se tivéssemos mais segurança nas ruas, utilizaríamos com certeza a bicicleta, né? A bicicleta. Por uma questão de facilidade e também por uma questão até de saúde, né? De saúde, então você favorecer tudo ao mesmo tempo. E são medidas simples. Qual é o problema? Você precisa dar ao transporte público uma função social. O transporte público, ele tem a função hoje, que é de garantia de lucro, de um punhado de empresários do setor de transporte, que oferece aos usuários do transporte público de Aracaju, e eu sei porque eu usei isso durante anos, que é caro, que é ruim, que é insuficiente, que você fica horas esperando o transporte, que você trabalha o dia inteiro e vai pendurado naquele ônibus e ele fica ali congestionado no meio do trânsito e você não sabe a hora que você vai chegar em casa, você chega no ponto, você não sabe a hora que você vai pegar. Edivaldo disse que vai colocar um aplicativo. Não resolve o problema do aplicativo, porque o problema do transporte público de Aracaju não é as pessoas saberem que hora o ônibus vai passar daqui a 40 minutos. É ter o ônibus para ele utilizar, para ir para o trabalho, para voltar do trabalho, para ir para a escola, para ir passear. E na hora em que ele precisar. E na hora em que ele precisar. Não na hora se em você que ele tiver, passar. por exemplo, exatamente, se você tiver um ônibus, uma frota, que você garanta ônibus de 5 em 5 minutos, que você possa ter ônibus durante 24 horas, você garante e assegurar, por exemplo, para a população da zona norte, da zona oeste, da periferia da cidade, inclusive o acesso à cultura e ao lazer, que ela não vai porque o transporte só funciona mal e porcamente até a meia-noite. Candidata, como esse é um problema de décadas, essa questão do transporte público, a senhora acha que realmente existe a possibilidade de trazer a solução 100% para o transporte público? Com certeza. Ele é autossuficiente. A única coisa que você tem que tirar aí são as figuras dos empresários, porque o transporte público é uma concessão dada pela prefeitura para que esses empresários utilizem essa fatia de mercado que tem lucrado muito e prestando um serviço péssimo à população. Se você tira as empresas de transporte, você resolve o problema do transporte público e ele passa a ser estatal como ele de fato é, como ele de fato deve ser e vai cumprir a função social. Qual é o problema? Nós vamos comprar uma briga? Vamos, com os empresários do transporte. Quem é que nós vamos ter como aliado? Os usuários do transporte, os motoristas que hoje trabalham com uma sobrecarga, com salários que são arrochados, que tem que cruzar um trânsito que é absurdo, com a superlotação do transporte, que é xingado pelo passageiro porque ele não consegue ver o dono do transporte, encontra o motorista e o cobrador, ele vai brigar com o cobrador. Então, se você colocar os motoristas, os cobradores e a população para dizer qual é o horário que vai passar o ônibus, qual é o melhor percurso,
discutir com ele qual a destinação desses recursos, nós vamos resolver isso com tranquilidade e é possível sim. Exemplos disso nós temos em cidades como Curitiba, por exemplo, e a boa vontade é a solução para todos os problemas. Agora vamos falar um pouquinho do seu plano de governo para outro problema gravíssimo da nossa cidade, do nosso estado, que é a saúde. A saúde realmente é um caos. O caos da saúde é uma coisa assim absurda. E o que mais revolta é que é o desprezo. Quando você vai nos postos de saúde que não tem um médico, que falta um remédio, que você vai nos hospitais públicos, que falta um leito, que falta um lençol, que falta gás, que falta dipirona para atender as pessoas, você vê o desprezo com os quais os governantes daqui desse estado, desse país, dessa cidade, tratam a população. E é porque isso acontece? Porque eles não usam esses serviços. Então, inclusive, uma das medidas que é parte do nosso programa, do programa do PSTU, é que o prefeito e os vereadores eleitos teriam que usar o SUS. Teria, quando ficar doente, ir para o posto de saúde ou então ir para o hospital público. E mais que isso, todos os recursos da saúde ser destinados somente à saúde pública, porque hoje boa parte desses recursos que chegam vão para o ralo da iniciativa privada, para você pagar, por exemplo, os laboratórios particulares, as clínicas particulares, comprar leitos em hospitais particulares. Óbvio, consequentemente, você não vai ter dinheiro para investir nas unidades públicas de saúde e nem vai ter dinheiro, por exemplo, para construir um hospital de alta complexidade em Aracaju ou um laboratório público. Só é possível quando você pegar esse recurso e destinar para isso. Além do mais, tem uma dívida pública. O município é extremamente endividado, o Estado é endividado e a União é endividado com um punhado de banqueiros que você pega fortunas, que chega a quase 50% do orçamento, e com isso você tem que reduzir drasticamente aquilo que você tem que destinar à saúde, à educação, à saúde e consequentemente, desde os profissionais de saúde até o atendimento ao paciente, porque você precisa prioritariamente cumprir uma lei de responsabilidade fiscal e os governos descaradamente têm descumprido a lei de responsabilidade social. E nessa sua forma de governar tem matado milhares e milhares de pessoas por falta de assistência. Enquanto eles, com os recursos públicos, vão serem tratados no Sírio-Libanês. E aí tem uma sobrevida, tratados como se fosse um hotel 5 estrelas, né? Quando eles forem tratados no posto de saúde, no hospital público, e os recursos públicos forem destinados à saúde, quando deixar de mandar para um punhado de banqueiros, a gente resolve o problema da saúde pública, que hoje é um caos. Vamos ter problemas? Vamos. Agora vem cá. Você ver os seus parentes morrer, os seus entes queridos morrerem, não é um problema? Não é uma dor? Nenhum banqueiro vai passar fome, nenhum banqueiro vai morrer por falta de assistência. Mas aqui em Aracaju, em Sergipe e no Brasil tem morrido muita gente de câncer, né? De todo tipo de câncer. Tem morrido de dengue, né? De zika, de chikungunya. Então, de problemas que nós precisamos tratar, que inclusive passa pela infraestrutura de você tratar do saneamento básico, que é preventivo, e que não se faz isso porque a prioridade é você assegurar o pagamento aos banqueiros nacionais e internacionais por uma dívida que é impagável, e tem uma dívida social que é impagável com essa população que nós precisamos cumprir e precisamos pagar. Inclusive a questão da saúde na nossa cidade, no nosso estado como um todo, ela está tão complicada que até quando você paga um plano de saúde é complicado para ser atendido. Você paga e ainda assim você espera horas e horas por um atendimento como esse. Né? Exato, porque os planos de saúde existe uma variação. A depender do plano de saúde, se for um plano de saúde mais simples, você vai levar basicamente hoje quase o tempo que você leva do SUS para ter um atendimento especializado. Exatamente. Por exemplo, uma mamografia, ou um atendimento com um mastologista, com um neurologista, com um psiquiatra.
Uma especialização, um psicólogo, uma especialização nesse porte, nos planos de saúde mais simples você não consegue. Ou você tem um plano top, especializado, ou você tem que pagar. Ou seja, a saúde, como a educação, se transforma numa mercadoria cara, onde só tem acesso quem pode pagar. Nós precisamos acabar com a lógica de que saúde e educação são mercadorias. É dever do Estado e precisa ser cumprido. Qual é o problema? Nenhum governo nesse país cumpriu. E agora estão fazendo 1001 promessas. Inclusive as principais candidaturas que estão aí disputando, que estão participando dos debates, fazendo 1001 promessas, todo mundo dizendo que vai agora resolver o problema da saúde, o problema da educação, mas todos eles já governaram esse estado, já governaram esse município, já foram enxotados pela população porque não governou direito, tem o outro para ser enxotado agora e diz que vai retomar o outro dizendo que vai resolver e vai fazer aquilo que ele nunca fez. Como assim? Valadares sempre esteve no governo desse estado e desse município. Edivaldo Nogueira estava governando até a prefeitura na administração passada, desde o ano 2000. Esses problemas não se resolveram. João Alves Filho foi governador por 3 vezes, prefeito por 2 vezes, foi ministro e nunca resolveu. Por que que agora esses senhores vão resolver? Pela mesma lógica, onde as empreiteiras aqui é quem permeia e ditam, onde as empresas de transporte é quem bancam suas candidaturas, onde quem banca são as empresas da coleta de lixo, vai atender a população? Não, a população eles vão fazer promessa, mas não vão resolver o problema do nosso povo, não. Candidata, agora vamos falar um pouquinho dessa situação de crise. Mesmo com essa situação complicada que o nosso país, nosso estado, nossa cidade enfrenta, é possível fazer uma boa gestão? É necessário. E é possível sim, desde que os trabalhadores e o povo mais pobre tomem para si a tarefa de administrar a cidade. Porque a Câmara de Vereadores não faz isso. Tanto é assim que 15 vereadores dos 21 estão envolvidos em roubo. Você pode chamar de desvio, que é uma palavra bonitinha para dizer quem roubou. São ladrões. Inclusive 2 foram presos. O restante já foram indiciados. Desses 10, 2 foram presos, 8 já foram afastados. E tem o restante que estão indiciados. Por quê? Por desvios. Eles não disseram, quando foram se eleger, que ia aumentar o transporte público, a passagem. Não disseram que ia aumentar o IPTU. Não disseram que iam cobrar a taxa de iluminação. E se elegeram em nome dos trabalhadores e da população mais pobre. Eles vão para os bairros da periferia da cidade para enganar e dizer que faz isso e faz aquilo. Não é verdade. Os trabalhadores só vão resolver o seu problema de forma organizada e eles mesmos tomando para si as tarefas de administrar a cidade. O que é que nós estamos propondo? Os conselhos populares, onde você se organiza no seu local de trabalho, no seu local de moradia, no seu local de estudo, onde você tenha o conselho de transporte que discuta como deve funcionar o transporte, o conselho de educação que discuta a educação de acordo com o bairro, a discussão sobre saúde, onde os profissionais de saúde e os usuários da saúde discuta qual é a demanda, quais são as prioridades, 100% dos recursos, os conselhos de bairro que discuta sobre a infraestrutura do bairro, os conselhos de habitação que discuta qual é a prioridade para a habitação, como é que nós vamos aproveitar os imóveis abandonados que não pagam IPTU nessa cidade para garantir moradia à população. E para isso nós precisamos aumentar o IPTU dos ricos, para garantir moradia para os pobres. Nós precisamos garantir que nenhum empresário aqui seja isento de pagar imposto, para garantir moradia, transporte, saneamento básico e educação para quem precisa e não pagar a dívida pública a banqueiro para você assegurar isso. E mais a população governando, aí não só Aracaju tem jeito, o Brasil tem jeito. Candidata, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas a senhora tem 1 minuto para me dizer e para dizer aos nossos telespectadores por que Vera Lúcia é a candidata mais preparada para comandar a cidade de Aracaju. Olha, o PSTU tem o melhor programa para a classe trabalhadora, porque ele é um programa assentado nas necessidades reais da classe trabalhadora. Nós não viemos aqui fazer programa e nem fazemos programa bonito, até porque e nem temos tempo para fazer isso, para enganar os trabalhadores. Nós não dizemos que eu, Vera Lúcia, sozinha, vou resolver junto com o meu vice Elinos os problemas da população de Aracaju.
Os problemas do conjunto da população de Aracaju, dos trabalhadores e principalmente dos mais pobres, serão resolvidos quando o conjunto dos trabalhadores, de forma organizada e mobilizada, possa decidir sobre os destinos da cidade e os 100% dos recursos. E para isso nós precisamos mais do que votar, nós precisamos lutar. E não nos enganemos com esses que estão aqui fazendo promessas mirabolantes, dizendo até que vai ter lâmpada de LED e o outro que vai ter lâmpada com sensor, para enganar mais uma vez a população. Esses senhores sempre governaram, não foram para nós que eles governaram, eles sempre governaram para as empreiteiras, para as construtoras, para as empresas de ônibus, para as empresas que coletam lixo. Eles vão continuar governando para aqueles que financiam as suas campanhas. Não confiem nesses senhores e no dia 2 de outubro, dê o troco, voto 16, voto PSTU e vamos para a luta. Ok, candidata, muito obrigada, Vera Lúcia, pela sua vinda aqui, muito esclarecedora, apresentando seus projetos e seu plano de governo. Muito obrigada. Obrigada a vocês.